Para iniciarmos então o nosso estudo de hoje, eu trouxe uma mensagem um pouco longa, mas ela nos traz muitas informações ricas, muitas informações importantes, e ela nos traz bons pontos para serem refletidos e serem aprendidos. Essa mensagem é de Leon Denis, ela se chama A Morte Não Existe, e ela nos traz a seguinte lição: a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo da forma fluídica, ponderável, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que se findou. Por toda parte se encontra a vida. A natureza inteira mostra-nos, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas. Em parte alguma, há a morte, como em geral é considerada entre nós. Em parte alguma, há o aniquilamento. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. O universo transborda de vida física e psíquica. Por toda parte, o imenso formigar dos seres, a elaboração de almas que, quando escapam às demoradas e obscuras preparações da matéria, é para prosseguirem, nas etapas da luz, a sua ascensão magnífica. A vida do homem é como o sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode também ter a sua nobreza, a sua grandeza. Não devemos temê-la, mas antes nos esforçar para embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa e conquista da beleza moral, a beleza do espírito, que molda o corpo e o orna com um reflexo augusto nas horas das separações supremas. A maneira por que cada qual sabe morrer é já, por si mesma, uma indicação do que para cada um de nós será a vida no espaço. Há como uma luz fria e pura em redor da almofada de certos leitos de morte. Rostos, até aí insignificantes, parecem aurelados por claridades do além. Um silêncio imponente faz-se em volta daqueles que deixam a terra. Os vivos, testemunhas da morte, sentem grandes e austeros pensamentos desprenderem-se do fundo banal das suas impressões habituais, dando uma beleza à sua vida interior. O ódio e as más paixões não resistem a esse espetáculo. Ante o corpo de um inimigo, abranda toda a animosidade, esvai-se todo o desejo de vingança. Junto de um esquife, o perdão parece mais fácil, mais imperioso o dever. Toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível na terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-nos, além do túmulo, na plenitude de nossas faculdades e de nossa consciência, junto dos seres amados que compartilharam as horas tristes ou alegres da nossa existência terrestre. A tumba apenas encerra pó. Elevemos mais alto os nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras. Não peçais as pedras do sepulcro o segredo da vida. Os ossos e as cinzas que lá jazem nada são, ficai sabendo. As almas que os animaram deixaram esses lugares,
reviveram em formas sutis, mais apuradas. Do seio do invisível, onde lhes chegam as vossas orações e os comovem, eles vos seguem com a vista, vos respondem e vos sorris. A revelação espírita ensinar-vos-á a comunicação com elas, a unir os vossos sentimentos num mesmo amor, numa esperança inefável. Muitas vezes os seres que chorais e que ides procurar no cemitério, estais ao vosso lado. Vem velar por vós aqueles que foram o amparo da vossa juventude, que vos embalaram nos braços, os amigos companheiros das vossas alegrias e das vossas dores, bem como de todas as formas, todos os meigos fantasmas dos seres que encontrastes no vosso caminho, os quais participaram da vossa existência e levaram consigo alguma coisa de vós mesmos, da vossa alma e do vosso coração. Ao redor de vós flutua a multidão dos homens que sumiram na morte, multidão confusa que revive, vos chama e mostra o caminho que tendes a percorrer. Ó morte, ó serena majestade, tu de quem fazes um espantalho, és para o pensador simplesmente um momento de descanso, a transição entre dois atos do destino, dos quais um acaba e o outro se prepara. Quando a minha pobre alma, errante há tantos séculos através dos mundos, depois de muitas lutas, vicissitudes e decepções, depois de muitas ilusões desfeitas e esperanças adiadas, for repousar de novo no teu seio, será com alegria que saudará a aurora da vida fluídica, será com ebriedade que se elevará do pó terrestre através dos espaços insondáveis, em direção àqueles a quem estremeceu neste mundo e que a esperam. Para a maior parte dos homens, a morte continua a ser o grande mistério, o sombrio problema que ninguém ousa olhar de frente. Para nós, ela é a hora bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza para deixar a psique, sua prisioneira, livre passagem para a pátria eterna. Essa pátria é a imensidade radiosa, cheia de sóis e de esferas. Junto deles não há de parecer raquítica a nossa pobre terra. O infinito envolve-a por todos os lados, o infinito na extensão e o infinito na duração. Eis o que se nos depara, quer se trate da alma, quer se trate do universo. Assim como cada uma das nossas existências tem o seu termo e há de desaparecer para dar lugar a uma outra vida, assim também cada um dos mundos semeados no espaço tem de morrer para dar lugar a outros mundos mais perfeitos. Dia virá em que a vida humana se extinguirá do globo resfriado. A terra, vasta necrópole, rolará soturna na amplidão silenciosa. Hão de elevar-se ruínas imponentes nos lugares onde existiram Roma, Paris, Constantinopla. Cadáveres de capitais, últimos vestígios das raças extintas, livros gigantescos de pedra que nenhum olhar carnal voltará a ler. Mas a humanidade terá desaparecido da terra somente para prosseguir, em esferas mais bem dotadas, a carreira de sua ascensão. A vaga do progresso terá impelido todas as almas terrestres para planetas mais bem preparados para a vida. É provável que civilizações prodigiosas floresçam a esse tempo, em Saturno ou em Júpiter. Ali se hão de expandir humanidades renascidas numa glória incomparável. Lá é o lugar do futuro dos seres humanos e seu novo campo de ação, os sítios abençoados onde lhes será dado continuarem a amar e trabalhar para o seu aperfeiçoamento. No meio dos seus trabalhos, a triste lembrança da terra virá talvez perseguir ainda esses espíritos, mas das alturas atingidas, a memória das dores sofridas, das provas suportadas, será apenas um estimulante para se elevarem a maiores alturas. Em vão a evocação do passado
lhes fará surgir à vista os espectros de carne, os tristes despojos que jazem nas sepulturas terrestres. A voz da sabedoria dir-lhes-á: que importa as sombras que se foram? Nada perece, todo ser se transforma e se esclarece sobre os degraus que conduzem de esfera em esfera, de sol em sol, até Deus. Espírito imorredouro, lembra-te disso, a morte não existe. Essa mensagem de Leon Denis, apesar de um pouco longa, ela nos traz muitas informações a respeito de como devemos, durante a nossa vida, enquanto encarnados, pensar e refletir sobre a morte. Ele nos traz informações a respeito das diferentes moradas do nosso Pai Maior. Ele nos explica como isso funciona e nos traz com ele a esperança de que sim, viveremos em lugares melhores, onde a felicidade seja um pouco mais, ou quem sabe, a felicidade exista de forma plena. Enquanto encarnados no orbe terrestre, não temos acesso à felicidade plena. Nós temos momentos de alegria, mas vivemos rodeados sim por provas, por expiações, por problemas que surgem no nosso caminho, por tragédias, por tristezas. E todos eles precisam ser atravessados por cada um de nós, para que nós aprendamos, para que a gente evolua, para que a gente cresça enquanto espíritos imortais que somos. Então, fica a reflexão de Leon Denis nesse nosso início de estudo hoje. E como ele mesmo disse, a morte não existe, meus queridos irmãos. Mas a dor da partida, ela é normal, até mesmo para nós, que somos espíritas, que entendemos, que a vida não acaba diante do perecimento do corpo físico. Compreender a realidade espiritual, que é o que nós nos ocupamos, é por isso que estudamos e também por isso que nós nos reunimos aqui, às terças-feiras aqui, às quintas-feiras com o Murilo, em algumas situações excepcionais. Então, compreender essa realidade espiritual não significa que nós, espíritas, sejamos insensíveis à partida de um ente querido que se vai. Entendermos a realidade espiritual não nos torna pessoas frias. Nós somos seres materiais. Eu já disse isso outras vezes em outros contextos. E todos nós sentimos falta da presença física. No momento em que a presença física ela se ausenta, fica uma lacuna no coração daqueles que aqui permanecem. Nessa semana, todos nós estamos de luto. Muito embora muitos de nós talvez não conheça nenhum dos envolvidos na tragédia ocorrida na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, como todo mundo sabe, pela empatia nós nos colocamos sim no lugar do outro, daqueles que viram os seus filhos partirem, os seus sobrinhos, primos, esposas, esposos, pais, mães, tios, amigos, não importa. Todos que se foram eram amados pelos seus, pela família, pelos amigos. Então, todos estamos de luto, nós de longe, por empatia, por fraternidade, por solidariedade, e eles lá, a dor física latente da perda de uma pessoa que não mais se verá, não mais se tocará. A dor de uma tragédia coletiva, ela atinge sim a todos nós. É por isso que nós nos sensibilizamos tanto, E isso nos torna, obviamente, também um pouco órfãos, Fica em nós também um vazio muito grande. Então esse estudo, gente, é um daqueles que eu não gostaria de ter que fazer, pelo menos dentro desse contexto. O nosso tema, infelizmente, ou felizmente, não poderia ser diferente. É um assunto que nos traz algumas lições, é um assunto que também desperta curiosidade. Então, trabalhar hoje, estudar hoje o tema desencarnações coletivas era inevitável, não poderia ser diferente. Ao invés de nós falarmos apenas de saudade, quem estava aqui na semana passada, que eu anunciei que o estudo de hoje seria sobre saudade,
nós vamos entender também, ou pelo menos tentar entender, um pouco a respeito dessas desencarnações coletivas, que de tempos em tempos acabam por nos fragilizar e acabam, acima de tudo, levando muitas e muitas vidas embora. De acordo com o que nos traz a doutrina espírita, as tragédias coletivas, elas ocorrem pela necessidade do resgate coletivo, da correção de um grupo de pessoas que em algum momento do passado, em encarnações pretéritas, cometeram atos que os levaram ao descumprimento da lei divina. Mais uma vez, Leon Denis, agora no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, primeira parte, item 10, intitulado A Morte, nos ensina que as existências interrompidas prematuramente por causa de acidentes chegaram ao seu termo previsto. São, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por causa de abusos ou excessos, quando em consequência de hábitos desregrados se gastaram os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza. Tem-se de voltar a perfazer, numa existência mais curta, o lapso de tempo que a existência precedente devia normalmente ter preenchido. Sucede que os seres humanos que devem dar essa reparação se reúnem num ponto pela força do destino para sofrerem numa morte trágica as consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Daí as mortes coletivas, as catástrofes, que lançam no mundo um aviso. Assim, aqueles que assim partem, acabaram o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para existências melhores. Então, o que a gente interpreta dessa mensagem que nos foi deixada por Leon Denis? Nós entendemos que, de acordo com o que ele nos ensinou nessa passagem, esses acontecimentos, essas desencarnações em grupo, são uma forma de reparar violações às leis divinas que levaram esses mesmos espíritos a perder a vida em vidas passadas de forma prematura. Agora, nessa encarnação, eles vivem o tempo que lhes faltava, que eles ficaram em débito no passado, sendo que então eles são reunidos para que seja posto termo nessa complementação que vivem nessa encarnação. Aí eu estou acompanhando as reportagens, as matérias que estão saindo na internet, no jornal, a respeito da tragédia ocorrida em Brumadinho, E uma coisa interessante dentro desse contexto que nós falamos, dessa complementação, que essas pessoas elas vieram para essa vida a título de complementar um tempo que ficou faltando, por algum descaso com as suas vidas passadas, com as suas obrigações, por alguma imperícia, alguma paixão, algum vício que eles foram detentores em vidas passadas e que infelizmente o fizeram desencarnar de forma prematura. Então, acompanhando essas reportagens, essas matérias, uma coisa interessante, não é a palavra mais certa, mas é uma observação, Ao falar dessa questão, de tratar-se de uma complementação de tempo, é que se nós lermos essas mesmas notícias que eu mencionei, essas que estão sendo veiculadas nesse momento, percebe-se que há, infelizmente, muitos jovens que foram vitimados por essa tragédia que vivemos hoje. Muitos jovens de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, muitos mesmo. Então, isso vem um pouco de encontro com o que nos ensinou Leon Denis, que essas mortes, essas tragédias coletivas, elas colocam termo a um tempo que era necessário para a complementação de uma vida anterior. É importante que eu abra aqui um parênteses para dizer que nós não estamos desdenhando da dor de ninguém,
que nós não estamos minimizando a dor e muito menos a tragédia que aconteceu. Nós estamos trazendo informações da espiritualidade em relação aos motivos. Nós não sabemos que existe, nós sabemos que não existe acaso. Então nós estamos recebendo, né, através das mensagens deixadas por espíritos, que esse tipo de tragédia, esse tipo de desencarnação, ela se dá pela necessidade de complementação de um tempo que deixou de ser vivido, que não foi cumprido na sua programação original em uma existência anterior. Também todos nós aqui reunidos, nós conhecemos e muito a lei da ação e reação, e nós conhecemos a lei do progresso. Por isso a gente sabe que cada um de nós sempre vai receber de acordo com as nossas próprias obras. Então, pela lei da ação e reação, nós, por meio de pensamentos, por meio de ações, por meio de sentimentos, criamos situações que terão efeito na posteridade. E se esses mesmos efeitos serão positivos ou negativos, depende única e exclusivamente daquilo que nós geramos, daquilo que nós emitimos, daquilo que nós damos, oferecemos ao nosso próximo e a nós mesmos. Importante que se entenda que isso não é de forma alguma um castigo, não se fala em castigo, mas sim fala-se em um reajuste, em um ajuste daquilo que foi causado por conta do exercício do nosso próprio livre-arbítrio. Já em relação à lei do progresso, que é aquela que permite que passemos por etapas selvagens e primitivas, das quais todos nós, sim, já fizemos parte, até sermos homens civilizados como no presente. É por meio dela e por meio das provas sucessivas a que nós todos somos submetidos que nós vamos aos poucos corrigindo as nossas imperfeições, melhorando os nossos defeitos e criando virtudes, qualidades que um dia nos levará à almejada evolução espiritual. Cabe também aprendermos que não só as vítimas que fazem parte desse processo de resgate coletivo, das faltas individuais que obviamente influenciam no coletivo, que elas são atraídas para o mesmo lugar, para a mesma hora, para viver uma situação de tragédia, infelizmente. Não são só eles que são chamados para esses locais, para esses acontecimentos. É muito comum, e eu acho que muita gente, né, que nós já acompanhamos algumas tragédias coletivas, então é muito comum, por exemplo, principalmente em desastres de avião, né? A pessoa perde o horário, a pessoa perde o voo, aí uma outra precisava viajar com urgência, não tinha comprado passagem para aquele voo e conseguiu entrar porque alguém não chegou, porque alguém desistiu. Isso é muito comum. Então, aqui o que eu estou querendo falar é que também os sobreviventes de tragédias coletivas, eles são chamados também para um processo de transformação íntima, elevando a sua moral, trazendo aprendizado para cada um deles, para os dias que virão. Então, não são só aqueles que padecem nessas tragédias que tinham lições para aprender. Aqueles que sobrevivem também, né, têm as suas... Bom, eu imagino, nunca passei por uma situação dessa, mas, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né, uma pessoa que perde um voo, que cai. Eu acredito que quando ela vê que houve uma tragédia, que houve uma morte coletiva, uma desencarnação coletiva, aquele que sobreviveu, aquele que era para estar dentro desse avião que eu dei o exemplo, eu acredito que seja um choque e isso sim traga transformação. Então a espiritualidade, ela nos traz essas informações também, que não são só aqueles que se vão, não são aqueles que partem para a pátria espiritual, que possuem lições a serem aprendidas nesse contexto de tragédias coletivas, mas também aqueles que sobrevivem, aqueles que ficam,
que eram para estar lá, mas não foram por algum motivo. Acaso? Não é. A gente sabe que não é. E além disso, nós temos que falar que dentro desses contextos de muita fragilidade, de muita bagunça, de caos, que sempre isso causa, independente de qual tragédia seja aqui o que aconteceu em Brumadinho, sejam terremotos, sejam vulcões, sejam furacões, sejam tsunamis, geram um caos generalizado. E infelizmente, dentro desses contextos, ainda existem pessoas que conseguem ter coragem de saquear, de roubar, de cometer os mais diversos tipos de violência e que buscam se beneficiar das doações que a solidariedade de outras pessoas proporcionam àqueles que sofrem. Essas pessoas que fazem esse tipo de situação, de ato, elas também se comprometem dentro do coletivo. Infelizmente, essa tragédia de Brumadinho já conta com relatos, e eu li um pouco por cima essa tarde, que inclusive já tem algumas pessoas presas, relatos de saque às residências daqueles que deixaram a cidade em busca de segurança. Então, aquele que se vai tem a sua lição a aprender, tem o seu resgate para suportar, vamos colocar assim. Os que sobrevivem, eles têm uma responsabilidade moral de transformação da própria vida, e aqueles que se aproveitam dessa situação em benefício próprio, imbuídos do mais puro e absurdo egoísmo, eles também se comprometem perante a espiritualidade, perante aos débitos, às provas que um dia ainda eles terão que suportar. Isso é muito triste, essa questão última que eu falei, né, dos saques, da violência, tudo isso. Mas com a graça de Deus, o povo brasileiro é um povo extremamente solidário. E infelizmente casos assim nos trazem essa face ruim de algumas pessoas que ainda buscam obter vantagens em um momento de extrema vulnerabilidade e de extrema tristeza. A este também, obviamente, será dado segundo as suas obras, não como castigo, eu repito, né? Mas como um mecanismo de regulação dessas más condutas perante a coletividade, tá? Kardec, em nota à questão 738 do Livro dos Espíritos, nos ensina que venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que seja soado a hora da partida. A única diferença no caso do flagelo é que um maior número parte ao mesmo tempo. Então, essa é a explicação breve a respeito das desencarnações coletivas. Eu tô vendo, eu vou fazer uma pausa para conversar com vocês, tá? Eu entendo plenamente, eu sou humana também, sou imperfeita, como todos nós, como todos vocês, eu não sou diferente de ninguém. Nós sim nos revoltamos, nós sim ficamos fragilizados, sensíveis, buscando, querendo justiça, mas é muito importante que aqui nesse contexto, a gente, não só nesse momento, eu não estou falando desse momento, estou falando daqui para frente, a partir de agora, que a gente não se deixe dominar por sentimentos de revolta. Eu vi também algumas pessoas passando por aqui, alguns comentários, e dizendo que a psicosfera, a energia está super pesada. E ela está mesmo, isso com certeza, não tem como a gente negar. Entretanto, qual que é a nossa responsabilidade enquanto detentores de um pouquinho assim de conhecimento? A nossa responsabilidade é não permitir de forma alguma que cada um de nós que tem o conhecimento e por isso a responsabilidade,
Nós não podemos permitir que nós sejamos cúmplices dessa psicosfera densa que nós estamos sentindo e vivendo. Como que a gente faz isso? Talvez seja praticamente impossível, eu entendo. Muitas vidas se foram, como eu mencionei, muitos jovens partiram. Nós temos famílias que estão destroçadas para sempre, talvez famílias que desapareceram, nós não sabemos, né? Porque era uma cidade que girava em torno dessa indústria, dessa mineradora. Então, talvez exista algum relato daqui para frente de pessoas de uma mesma família que trabalhavam todas nesse local e que talvez não tenha sobrevivido ninguém. Eu entendo que é muito difícil a gente manter a serenidade. Eu estou desde sexta-feira dando o meu máximo para tentar não deixar que isso se instale. Eu sempre falo nos nossos estudos, quando isso é pertinente, que nós precisamos, no mínimo, manter a nossa balança equilibrada. Se nós estamos tendo um pensamento ruim, pelo amor de Deus, que nós tenhamos pelo menos um bom, para que isso sempre esteja em equilíbrio. Então, o que é importante? É importante que a gente ore e vigie. É através da oração que a espiritualidade vai sim fazer chegar até dentro do nosso coração a serenidade que esse momento nos pede. Nós não podemos compactuar, nós não podemos ser responsáveis pela densidade da egrégora que está em cima do nosso país nesse momento. Enquanto alguns irmãos nossos, encarnados ou desencarnados, talvez estejam numa etapa evolutiva de um pouco mais de ignorância, e por esse motivo eles se deixem envolver plenamente pela revolta, pelo desespero, nós que temos um pouquinho mais de conhecimento, que nós adquirimos através dos estudos das realidades espirituais, temos a responsabilidade de manter isso, essa egrégora, essa energia, essa psicosfera, no mínimo equilibrada, tá? Nós precisamos emitir os nossos bons pensamentos, as nossas orações sinceras, aqueles que foram embora, aqueles que ficaram aqui sofrendo pela partida dos seus entes queridos, e nós precisamos também, por mais difícil que seja, orar por aqueles que eram responsáveis pela segurança, vamos colocar assim. Nós não sabemos exatamente o que houve, nós temos a justiça terrena para a apuração de todos esses fatos, de todos esses detalhes, de todas essas informações técnicas, né? Então, nós não podemos apontar culpados, mas nós podemos orar por aqueles que, no mínimo, tinham a responsabilidade de preservar, de priorizar a segurança de pessoas que ali trabalhavam, buscando o sustento próprio, o sustento de sua família. Então eu fiz essa pausa para pedir encarecidamente. Nesse momento nós temos assistindo 144 pessoas. Já passaram outras, né? Isso varia, oscila um pouco. Normalmente os nossos estudos de terça-feira, eles têm de 4 a 5, 6 mil pessoas que assistem. Então, se nós, todas essas pessoas, orarmos por todos sem distinção, pedindo que Deus os ilumine, os ampare e dê a cada um segundo as suas obras, de acordo com a vontade dele, não a nossa, nós estaremos contribuindo para que essa egrégora ruim seja no mínimo atenuada. Então é isso que eu peço, para daqui para frente, cada um de nós lutar contra si mesmo, contra as próprias imperfeições, contra a própria humanidade, digamos assim, para que a gente consiga
auxiliar a espiritualidade que nesse momento está tendo tanto trabalho. Só queria falar isso para vocês. Então, por favor, levem isso no coração, porque é muito importante. Fazermos a nossa parte é muito, muito, muito importante. Nós temos o conhecimento das realidades espirituais, alguns, então isso nos traz uma grande responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, mantenhamos o nosso pensamento elevado e o nosso coração equilibrado. A Juliana, nossa companheira de letra espírita, colunista voluntária, resumiu perfeitamente o que eu falei para vocês. Cada um de nós é um ponto de luz. Então, sejamos pontos de luz nesse momento, nosso planetinha azul, porque está pesado. Aqui no Brasil, principalmente, está pesado e a espiritualidade está tendo muito trabalho. Então, vamos ajudar. A gente pode fazer parte disso de uma forma tão bonita. Já tivemos aquela nossa live lá atrás. Seja luz. Então, sejamos luz nesse momento, tá bom? Só queria deixar esse recadinho porque eu estava passando o olho, eu estava vendo esses comentários. Não vamos alimentar esse sentimento dentro da gente, não, tá? As leis divinas nunca falham. Então, vamos nos apegar nisso, tá? Então, é importante que a gente guarde, principalmente, voltando aqui ao nosso estudo, que o sofrimento, ele não é de forma alguma uma punição de Deus, mas ele é uma resposta da própria vida ao mau comportamento daqueles que desrespeitam de alguma forma as leis divinas. E, mais uma vez eu digo, né, nós não estamos minimizando a tragédia que aconteceu e as vidas que se foram. Nós também pagamos por débitos que temos, nós também temos pendências junto à espiritualidade, junto às leis divinas. E é por isso que nós estamos aqui na Terra. Então, cada um responde de acordo com aquilo que precisa. Então, nós também temos as nossas continhas a acertar e tudo vai acontecer na hora certa, no tempo de Deus. O que acontece? O Espiritismo, ele nos traz uma gama de verdades novas, né? Porque para muitos de nós isso é novo, essas verdades são novas. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que estão iniciando os estudos agora, que estão conhecendo, procurando conhecer o Espiritismo agora. Então, a doutrina consoladora, ela nos traz uma gama de verdades muito novas e que muitas vezes, né, de acordo com o que nos traz o ensino da espiritualidade, às vezes pode parecer um pouco de insensibilidade, mas é preciso que a gente interprete, que a gente exerça a fé raciocinada em relação a absolutamente tudo aquilo que nós aprendemos, para que então, finalmente, a gente possa verificar que tudo o que acontece, tudo, sem exceção, responde e corresponde a um propósito muito maior do que a nossa pequenez humana pode compreender e muito pouco do que a gente pode imaginar. Não há pena, isso eu disse, não há castigo. O que há é uma reação para tudo o que aprendemos, mas enfim, diante das incontáveis ações e reações que nós já vivemos na vida e as outras vidas que vivemos, hoje nos encontramos cegos por conta do véu do esquecimento das nossas encarnações passadas, e muitas vezes é o que eu disse agora há pouco, nós nos revoltamos diante de situações como a que hoje o nosso país vive. O que pode muito, né, como eu disse, nos auxiliar nesse momento é a oração sincera, sem dúvida alguma. A tristeza, ela alcança a todos nós. Nós ficamos inconformados com um montante de vidas perdidas, por algo que aos nossos olhos poderia ter sido evitado, poderia ter sido prevenido, mas é a oração, eu disse isso antes, então estou reiterando, que nos dará o conforto necessário para que a gente se resigne e entenda que absolutamente tudo o que acontece responde a um objetivo muito, muito maior.
Então, com isso, diante de tantas perdas, de tantas famílias que encontram-se perdidas e mergulhadas numa dor que a maioria de nós não consegue nem mensurar, resta o quê? Resta a saudade dos entes queridos que se foram, mesmo que nós saibamos que essa partida, que essa viagem, ela seja momentânea. E como já nos dizia Chico Xavier, e eu vi essa frase passando aqui pelos comentários, a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Machuca perdermos o olhar que se cruzava, as mãos que se tocavam, a voz que não se ouve mais, o cheiro que a gente nunca esquece. Amigos, pais, mães, avós, namorados, maridos, filhos, todos nós possuímos cheiros únicos para aqueles que nos amam. As nossas vozes, elas são inesquecíveis para quem nos ama. E a saudade fere aqui e fere lá, como nos disse Chico Xavier. Apesar da gente ter certeza de que em breve nos reencontraremos, a ausência física, ela ainda é incompreendida pela imensa maioria de nós. Quando alguém se vai, o silêncio se torna a coisa mais ensurdecedora. Um telefone que deixa de tocar com um determinado número, nos incomoda muito mais do que se nós estivéssemos recebendo 1000 ligações. A palavra saudade, ela é cheia de simbolismo, ela é cheia de significado e ela só existe na língua portuguesa. E ela tem a raiz etimológica, ela tem a mesma raiz que a palavra solidão. E sim, a língua portuguesa tem toda razão nesse sentido, porque ao sentirmos saudades de alguém que se foi, que partiu, 1000 outras companhias não conseguem preencher o vazio que deixa uma só pessoa que foi embora. Então, entretanto, espíritas que somos, sofremos, é claro, mas nós devemos dar ao outro. Exatamente, Mayra, hoje é dia da saudade, exatamente. E como devemos levar esse sentimento, como nós devemos carregar a saudade dentro do nosso peito? Com oração, mais uma vez. Não permitindo que a saudade, que possui garras muito afiadas, nos envolvam numa prisão emocional. Os afetos que nos unem pelos laços eternos são os que mais preenchem de muitas felicidades e bem-estar. Já nos trouxe essa frase Vera Jakubowski. Que as nossas mais lindas vibrações e as nossas mais lindas palavras sejam então enviadas àqueles que partiram, enchendo a cada um deles com o nosso amor mais sincero. E isso eu estou dizendo geral, estou generalizando em relação ao que nós vivemos hoje, em relação a essa tragédia, e também em relação aos nossos entes queridos que partiram em algum momento. Que a gente então envie àqueles que partiram antes de nós um amor muito grande, a alegria, por um dia nós termos vivido juntos e levando dentro de si a certeza de que um dia nós estaremos juntos novamente. Que a gente saiba, pessoal, ter saudade, que a gente consiga reviver com felicidade os momentos de união, que a gente sempre viva todas essas recordações com um sorriso nos nossos lábios e com resignação dentro do nosso coração, a mais pura resignação. Que a gente peça para o nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, que olhe e cuide desses nossos amores que partiram, desses que a maioria de nós não conhece hoje, mas que partiram nessa tragédia de Brumadinho, que Ele cuide dessas pessoas, que Ele os preencha com fé, com aceitação, e que todos sejam devidamente encaminhados pelas trilhas do conhecimento, do entendimento e da evolução. Que eles olhem por nós aqui na Terra, aprendizes que somos enquanto encarnados, inspirando-nos o mais puro amor. É esse amor que deve nos unir, como eu disse. E é esse amor que nós precisamos nesse momento emanar, como eu também falei. É na oração que nós estamos mais próximos de quem não mais sentimos fisicamente.
É na oração que os nossos corações se encontram, revivendo laços que são, obviamente, eternos. É na oração que o coração acalma e a etimologia da saudade e solidão, que eu mencionei ali antes, ganha um novo significado. Que o adeus seja sempre um até breve nos nossos sentimentos, e que a saudade que fica seja uma lembrança boa dessa convivência que nos foi permitida aqui na Terra, nessa vida que estamos em curso, que estamos caminhando. Então, esses são os ensinamentos que o nosso estudo de hoje nos trouxe. Para a gente finalizar, fica a mensagem chamada Melodia do Silêncio. Ela é de Meimei, foi psicografada por Chico, e ela nos ensina o seguinte: na fase terminal de nossas tarefas, na noite de 10 de junho de 1954, tivemos a afetuosa visita de Meimei, a nossa companheira de sempre, que, utilizando os recursos psicofônicos do médium, falou-nos sobre os méritos do silêncio em nossa construção espiritual. E aí vem a mensagem de Meimei. Repara a melodia do silêncio nas criações divinas. No céu, tudo é harmonia, sem ostentação de força. O sol brilhando sem ruído. Os mundos em um movimento sem desordem. As constelações refulgindo sem ofuscar-nos. E na terra, tudo assinala o silêncio, exaltando o amor infinito de Deus. A semente germinando sem bulício. A árvore ferida, preparando sem revolta o fruto que te alimenta. A água que hoje se oculta no coração da fonte para dessedentar-te amanhã. O metal que se deixa plasmar no fogo vivo para ser-te mais útil. O vaso que te obedece sem refutar-te as ordens. Que palavras articuladas lhes definiriam a grandeza? É por isso que o Senhor também nos socorre através das circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo, o sábio mudo. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei do amor que nos governa o caminho. Administra cada estrela na luz que lhe é própria. Aproveita cada ribeiro em seu nível. Estende os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponda à compreensão. Discute, aprendendo, mas porque desejes aprender. Não precisa ferir. Fala auxiliando, não te antecipes ao juízo superior, veiculando o verbo à maneira do azorrague, inconsciente e impiedoso. Não saiba a tua mão esquerda o que deu à direita, disse-nos o Senhor. Auxilia sem barulho onde passes. Recorda a ilimitada paciência do Pai Celestial para com nossas próprias faltas e ajudemos, sem alarde, ao companheiro da romagem terrestre que muitas vezes apenas aguarda o socorro do nosso silêncio, a fim de elevar-se à comunhão com Deus. Essa foi a mensagem de Meimei, e ela vem aqui nesse finalzinho relembrar o que eu fiz a pausa, né? Vamos orar por todos indistintamente, sem julgamentos, sem revolta, sem sofrimento. Elevemos os nossos pensamentos sublimes para todos os que se foram, para todos os que ficaram sofrendo, mas também a todos os envolvidos, todos os governantes, todos que de alguma forma estão dentro desse contexto por algum motivo. Não julguemos, não colaboremos com a densidade terrível que vive hoje o nosso país. Então, para que a gente encerre o nosso estudo de hoje, eu acho que nada mais sincero, nada mais bonito e nada mais perfeito para que a gente juntos, né, nesse momento, fechemos os nossos olhos e oremos a
oração que o nosso irmão mais velho Jesus Cristo nos ensinou, para que a luz que é emanada aqui seja levada nesse momento até o estado de Minas Gerais para confortar todos os corações que estão ali sofrendo, para todas as pessoas que estão trabalhando no auxílio, na triste busca por aqueles que estão desaparecidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Eu me despeço de cada um de vocês, pedindo a Deus que ampare também os nossos corações. Fiquem com Deus.